Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, mais um encontro de redação. Eu sou Ana Malca, professora aqui do curso Método, Unidade de Olinda. No encontro de hoje, nós falaremos sobre algumas das estratégias de introdução. E você perceberá que eu farei referência a comentários, a coisas que foram ditas nos vídeos anteriores, quando nós estávamos tratando sobre algumas das estratégias para desenvolver a tese, ok? Vamos lá. Eu quero que você perceba que no seu parágrafo de introdução, você precisa colocar, pelo menos, a contextualização e a tese. Algumas pessoas, quando estruturam a tese, já colocam junto os argumentos. Isso é possível e isso tem sido usado por quê? Porque ao ler o texto, quando você coloca a sua tese e demonstra já quais são os argumentos que serão desenvolvidos, você está dizendo para o teu corretor que planejou o texto e que vai seguir uma ordem. Isso ajuda, pelo menos na teoria, a construir um texto de maneira coerente. Ok? Então, o que nós vamos ver no vídeo de agora são estratégias de contextualização do tema, ok? Se liga lá. Você vai perceber que vários desses slides contêm os mesmos parágrafos dos slides anteriores. Só que lá eu estava comentando especificamente sobre a tese. Aqui eu quero que você perceba que eu vou me deter as estratégias de contextualização. Então, existem inúmeras formas de você fazer a sua introdução. Você pode fazer a introdução com pergunta. Se você fizer essa opção, você saiba que tem a obrigação de responder a essa pergunta. Professora, eu posso colocar 200 perguntas? É óbvio que não. Professora, eu posso colocar 2 perguntas? Pode. Agora, você colocar várias perguntas vai complicar. Então, é interessante que você coloque, se optar por essa estratégia, uma pergunta para que responda essa pergunta ao longo do texto. Veja, essa tem sido a estratégia com notas 1000. Se você for observar, uma das estratégias trabalhadas hoje é que mais tem sido usada. Por isso, nós estamos começando por ela, certo? Para que você tenha maior chance de se aproximar ou até de chegar à nota 1000. Nesse primeiro slide, você ainda não tem essa estratégia. Você tem uma estratégia que é mais direta, que é mais simples, mas que não recebe, certo? Uma nota, não costuma receber uma nota tão grande assim. Ela é errada? É óbvio que não. Só que ela não surpreende. E se você não usar certas estratégias ao longo do texto, você pode estar perdendo a oportunidade, por exemplo, de ganhar ponto na competência 2, ao fazer referência a conceitos, a conhecimentos adquiridos em outras áreas. Nessa estratégia aqui, você começa como? Por uma afirmação. E me permita aqui mais uma observação antes de comentar. Muitos perguntam, professora, como é que eu começo a redação? Porque alguns professores dizem para você começar com é notório que. Eu não aconselho, porque essa estratégia, ela na realidade me soa como muleta. Quando você diz, é notório que os meios midiáticos sabem, essa expressão, na realidade, está servindo de muleta. Ela pode ser descartada. Sabe-se que os meios midiáticos sabem. Veja, se eu começasse por sabem-se que, repetindo sabe aqui, ia ficar meio estranho. Eu substituí por uma outra. É perceptível o quanto os meios midiáticos sabem bem o poder de persuasão que exercem sobre o imaginário de crianças e adolescentes. E pontuei. Essa introdução foi iniciada usando uma afirmação. Então, se você é o tipo de pessoa que tem
essa necessidade de uma muleta? Você pode começar, por exemplo, assim, mas eu não estou dizendo para você ficar robotizado. Estou só querendo que você perceba que existem outras formas de você introduzir uma afirmação sem necessariamente usar essas expressões que já estão muito batidas, se tornaram previsíveis e cansativas. Eu não estou dizendo que elas são sempre erradas, eu estou dizendo que elas não nos parecem interessantes. Então, aqui, nessa introdução, ela foi iniciada por uma afirmação. Onde é que está a tese? Está lá para o fim. Por isso, é comum o uso de estratégias, muitas vezes inescrupulosas, buscando conquistar esse público. Sendo assim, a que conclusão é possível chegar se a sociedade não der uma atenção especial a essa questão da manipulação da mídia? O ideal de felicidade ligado necessariamente ao consumo desenfreado e adequação a um padrão de beleza inatingível provocarão sérias consequências, não só psicológicas, mas também físicas na vida futura desses jovens. Eu quero que você perceba, vou repetir, aqui foi usada uma estratégia simples. Ela é adequada? Ela é adequada, mas ela não é aquela estratégia que costuma encher os nossos olhos. Quais são as estratégias que costumam encher os nossos olhos? Alusão histórica ou alusão cultural. Sabe por quê? Porque a tua redação também precisa de marca de autoria. E eu quero que você perceba que quando você faz uso de um conhecimento que você adquiriu e você internalizou e você usou de maneira criativa, você provoca uma melhor impressão. Então vamos a esse exemplo de alusão histórica. A implementação de uma política aberta da economia durante o governo de Juscelino Kubitschek promoveu a entrada de automóveis no Brasil como produtos de consumo, obrigando a construção de novas rodovias. Veja, nesse primeiro período, ele está fazendo referência a um momento histórico em que Juscelino era o presidente. Você sabe que aquele momento foi conhecido como um milagre, né? Por quê? Porque 50 anos em 5. Ou seja, a nossa concepção de desenvolvimento baseada na ideia de industrialização foi, de fato, materializada pela, como eu disse, industrialização e por construção de estradas, certo? Você tem esse tipo de informação tanto nas aulas de história quanto nas aulas de geografia. E você deveria mobilizar esses conhecimentos para argumentar de maneira mais consistente, mais amadurecida e mais criativa. Então, esse primeiro período contém uma referência à história, a um momento histórico em que algo aconteceu, certo? E vejam que quando a pessoa diz esse suposto avanço, ela está dando pistas de que talvez aquilo que se considerou desenvolvimento na realidade tenha trazido, né, algo negativo. Então, o posicionamento dela vai aparecer justamente ou no segundo período ou no terceiro período. Quando coloca no entanto, vai fazer o contraponto no que foi feito antes, mostrando algo, como disse, que não era tão positivo, já que isso aqui, essa expressão, indica isso. No entanto, ao longo dos anos, mostrou-se como danoso. E esse danoso também poderia estar em azul. Se você assistiu aos vídeos anteriores, eu já dei a ideia, eu já dei a pista de que eu uso algumas estratégias para indicar algumas coisas. Então, por exemplo, eu estou colocando aqui em azul para você perceber pistas do posicionamento da pessoa. O danoso poderia estar em azul. Aqui eu não quis colocar para exercitar e para comentar, certo? Segunda ideia. Quando eu coloco em vermelho para indicar a maneira como você está organizando o texto de maneira coesa, ou seja, elementos de coesão. Por que eu estou fazendo isso? Para forçar você a ir observando como o teu texto está sendo construído, para te ajudar nas competências. Porque aqui já indica, é uma pista de posicionamento, e lá na competência 2 ele diz que o texto é dissertativo argumentativo. Em vermelho, porque lá na competência 4 ele vai avaliar a tua capacidade de usar elementos de coesão na hora de construção do texto.
Então eu quero que você, que não assistiu aos vídeos anteriores, comece a perceber por que eu coloquei algumas dessas pistas. Neste momento nós estamos avaliando a questão da estratégia de introdução. E aqui você vai ver o ponto de vista. Ele está basicamente dizendo que a lei seca, infelizmente, não tem sido tão eficaz quanto o esperado por causa de 2 fatores. Então, aqui tem a contextualização, a preparação para a indicação da tese e os 2 direcionamentos. Esta introdução, ela está seguindo basicamente aquela estratégia de apresentação de tudo que vai se desenvolver durante todo o texto, ok? Um outro exemplo também, aqui apontando para você o que vai ser trabalhado nos D1 e D2, ok? E aqui mais um exemplo. Por que aqui eu coloquei a alusão histórica e a alusão cultural? Porque isso aqui fez parte, de fato, de um momento histórico. Isso aqui é real, aconteceu. Então, é uma alusão que faz referência a um momento histórico, a um fato ocorrido num determinado momento em nossa história. E por que eu coloquei como cultural? Porque está fazendo referência a uma obra literária. Muitas pessoas têm usado essa estratégia de fazer referência a livros, séries, filme, e isso tem sido, para quem sabe executar, uma estratégia interessantíssima, porque você faz uso de uma espécie de analogia em que você encontra algo em comum entre aquela obra literária, por exemplo, e o que de fato acontece na realidade. Então, aqui vamos à referência que ele usou. Memórias do Cárcere, escrito por Graciliano Ramos, é o testemunho da realidade nua e crua de quem viveu em porões imundos, sofreu com torturas e privações provocadas por um regime ditatorial chamado de Estado Novo. Então está clara que a referência a uma alusão que a gente chama de alusão cultural, porque é um livro escrito por Graciliano, e a um fato histórico, que é a prisão durante o governo de Getúlio Vargas no Estado Novo, ok? Na realidade atual, o que aconteceu antes é diferente do que acontece agora? Na realidade atual, embora o Brasil não mais esteja sob uma ditadura, ainda é possível perceber a precariedade de nossas prisões e a forma degradante a que são submetidos aqueles que cometeram crime. Eu quero que você perceba que a pessoa que usa esse tipo de estratégia, ela está tentando fazer uma espécie de comparação com o que aconteceu antes, no momento histórico, com o que acontece hoje. As pessoas que usam livros, as pessoas que fazem referências a filme, elas estão tentando fazer um contraponto entre ficção e realidade, ok? Então, aqui o que é que ele vai dizer para fechar, apresentar a tese e o encaminhamento que vai ser dado nos argumentos. Na realidade atual, embora o Brasil não esteja mais sob uma ditadura, ainda é possível perceber, como eu disse antes, a precariedade de nossas prisões e a forma degradante a que são submetidos aqueles que cometeram crimes. Esses 2 trechos sublinhados em azul vão ser transformados nos tópicos frasais, nos parágrafos de desenvolvimento. Qual é o ponto de vista da pessoa? Por causa da precariedade de nossas prisões e por causa da maneira degradante como eles são tratados, fica claro que é praticamente impossível recuperar e ressocializar os detentos. Eis aqui o ponto de vista. Ressocializar, recuperar, é praticamente impossível por causa, segundo ele, desses 2 fatores, ok? Aqui eu quero me deter 2 minutos, porque quem me conhece sabe que eu gosto de fazer algumas provocações. Embora eu esteja gravando essas aulas disponibilizadas para toda a internet, eu costumo fazer isso em sala. Quando nós gravamos vídeos para a internet, nós costumamos ser um pouco mais esquematizados, vamos dizer assim. Eu quero me permitir mais essa provocação. Eu vivo fazendo provocações. Veja, se o tema fosse sistema carcerário, se você fosse levado a discutir sobre isso, que tipo de referência você faria? Veja que aqui eu falei de Graciliano Ramos e um livro, Memória do Cárcere. Quando você fosse desenvolver os argumentos
Que informações você usaria? A minha provocação está baseada nisso. Vocês sabiam que existe um livro que muita gente que faz direito acaba... É um livro fininho, certo? É um livro introdutório. César Beccaria, ou Beccaria, me perdoem, não me lembro agora exatamente como é a pronúncia em italiano. César Beccaria escreveu em Dos Delitos e das Penas. Ele começou a questionar sobre as penas que eram aplicadas. Será que fazer referência ao que Beccaria ou Beccaria disse nesta obra seria uma boa estratégia argumentativa? Se você quiser, existe um link, existe um vídeo. Você pode colocar lá, você que não vai ter acesso a esse material, você poderia, por exemplo, digitar lá no YouTube Dos Delitos e das Penas. E você vai ver que existem vídeos falando sobre a obra. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque você está num ano complicado. Já é difícil, em poucos meses, cerca de 7, 8 meses, você se preparar com muita profundidade. Então, a gente usa algumas estratégias, ok? E por causa da situação na qual estamos, vivendo, essa questão do coronavírus, tem sido um pouquinho ainda mais complicado. Como é que você vai correr contra o tempo? Então, você tem de aprender a ser um pouco mais autônomo. Existem formas de você saber sobre determinada obra, sem necessariamente ter lido a obra por inteiro. Mas você tem de tomar cuidado para ver mais de um vídeo, para não correr o risco de pegar uma informação equivocada. Então, se você está querendo aumentar o seu conhecimento de mundo, aumentar suas possibilidades de fazer uso dessa estratégia, procure pesquisar um pouco mais e use essas provocações para correr atrás. Então, essa é uma obra que poderia ser usada para fazer referência à nossa situação carcerária. E Michel Foucault, filósofo. Michel Foucault tem uma obra vasta, há muita coisa interessante. Será que Vigiar e Punir é uma obra interessante para fazer referência, se você estivesse discutindo a questão do sistema carcerário no Brasil? Uma outra obra, e por que eu coloquei aqui em evidência? Porque essa é uma das minhas obras preferidas. A República, de Platão. O que ele discute na República? Eu vou te dar uma pista. Ele discute, por exemplo, entre algumas outras coisas, mas o tema central é a justiça. E eu quero que você, inclusive, eu estou fazendo esse comentário e quero te pedir para você ir ao vídeo em que eu estou falando sobre tese, porque eu fiz lá um comentário. Eu quero que você perceba que quando ele está falando sobre república, várias pessoas vão dizendo qual é a sua concepção de justiça. E uma delas foi justamente o comentário que eu fiz. E uma dessas pessoas, um desses participantes, porque eram homens, ele diz o seguinte, basicamente, que justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Hoje, 2020, você acha que fazer justiça é fazer bem aos amigos e fazer mal aos inimigos? A tua concepção de justiça é essa? Porque se for, talvez você possa desenvolver um tipo de argumentação. Eu, sinceramente, quero que você reflita que talvez essa não seja a melhor percepção do que é justiça. É uma obra bem interessante para se refletir. E por que eu coloquei aqui essa provocação? Para fazer propaganda de uma aluna minha que faz os meus desenhos, o meu avatar, são vários. Estou brincando, não é para isso não. Veja que aqui a imagem está invertida. E por que eu estou invertendo a imagem? Existe uma obra, certo? A História da Loucura. De quem é essa obra? E o que é que ele fala na obra? Será que esta obra seria interessante para ser usada se você estivesse falando sobre o sistema carcerário? E aqui apareceu uma outra. Você que está no 2º ano do ensino médio, ou você que está no 3º ano do ensino médio e acabou de sair do 2º ano, estudou romantismo. Será que você se lembra dos Miseráveis? Vitor Hugo escreveu essa obra em que contexto? Eu vou te dar uma pista, mas eu nunca tenho muita certeza das coisas que eu falo. Talvez
a história esteja ambientada num período pós-Revolução Francesa. Só talvez, eu não tenho certeza. Aqui parece, eu também não tenho certeza, que existe um personagem chamado Jean Valjean. E pós-Revolução Francesa estavam todos acreditando que haveria justiça, que haveria mudança. Será que isso de fato se concretizou? Aqui em Os Miseráveis, talvez, só talvez, Victor Hugo estivesse refletindo e fazendo você refletir também um pouco sobre justiça. Eu vou te dar uma pista. Jean Valjean, por causa daquele período de fome, teria cometido um crime muito grave. Portanto, ele é um criminoso. Ele é um bandido. E como todo bom bandido, merece ser punido. Parece que ele foi por ter roubado cerca de 2 ou 3 pães, alguma coisa do tipo, porque os seus sobrinhos estavam passando fome. Ele foi condenado a 5 anos de prisão. Revoltado, porque talvez a pena fosse muito dura. Talvez Beccaria esteja falando sobre isso. Pena muito dura, para que prender uma pessoa 5 anos? Ele roubou só uns pãezinhos para alimentar. Os fins justificam os meios? Reflita. Jean Valjean foi preso e condenado a 5 anos. Revoltado, o que é que ele faz? Ele tenta fugir. Como ele tentou fugir, ele foi condenado a uma pena ainda mais dura. Se não me falha a memória, dobrou. Então, por ter roubado 5 pães, ou 2 ou 3, eu não me lembro agora, ele foi preso e condenado a 5 anos. Por ter tentado fugir, ele foi condenado a mais 5, 10 anos. Mas ele certamente não gostou. Ele certamente não gostou. E mais uma vez, talvez ele tenha tentado fugir. Se ele tentou fugir, você acha que ele passou quantos anos na cadeia? Eu estou provocando você, para você refletir. Será que essa obra seria interessante para ser usada? Na realidade brasileira, pessoas que cometem esse tipo de delito são punidas de maneira imediata ou recebem um tratamento igualitário a outros que cometem delitos até mais graves, mas têm bons advogados e, por isso, não necessariamente vão direto para a cadeia. Eu estou provocando você, mas talvez a justiça no Brasil seja basicamente essa: fazer bem aos amigos e prejudicar os inimigos. Então, reflita sobre essas coisas. Eu estou te dando aqui pistas de obras que poderiam ser usadas para contextualizar o tema, que poderiam ser usadas para desenvolver o argumento. Há sim coisas muito interessantes que podem ser exploradas nessas aqui. São só essas? É óbvio que não, mas você pode pesquisar a respeito disso. Você que é meu aluno, pode me procurar no WhatsApp. E você que não é meu aluno e que vai ver esse vídeo, você pode tomar a iniciativa sozinho, procurar o professor da tua escola ou do teu curso, ou entrar em contato comigo no meu Instagram, @malcalinguagens. É óbvio que eu tentarei, na medida do possível, te atender, ok? Faça o teste e veja se eu estou mentindo. Vamos lá? Qual é o outro ponto? Esse aqui, basicamente, para os meus alunos, mas você que não é meu aluno pode fazer também e pode tentar entrar em contato comigo, perdão. Eu vou propor um exercício. Eu te dei, basicamente, 3 formas. Você pode fazer alusão histórica, fazer alusão cultural, ou você pode simplesmente começar a contextualização com uma afirmação. No vídeo posterior, eu trabalharei outras técnicas, ok? Outras estratégias. Eu quero que você faça o seguinte: eu quero que você tente construir um parágrafo, ok? Só que esse parágrafo tem de ser um parágrafo de introdução. Ele tem de ter, no mínimo, 3 períodos. E eu estou te explicando o que é que eu quero. Eu quero que o primeiro apresente a tua contextualização e, em seguida, você apresente a tese, certo? Essa tese pode ser apresentada no 2º ou no 3º período. Eu te mostrei aqui algumas introduções. Então, você pode fazer o quê? Você pode fazer a contextualização no 1º período, colocar a tua tese no 2º período, junto com a
a tua linha de argumentação, ou você pode colocar a tua contextualização, no primeiro período, aprofundar e colocar a tua tese somente no terceiro ou quarto período. A ideia é que você faça esse exercício, ok? Com alguns temas. Primeiro tema, desafios para o combate aos analfabetismos no Brasil. Nossos alunos têm esse material, a proposta está estruturada. Mas para você, quais são os tipos de analfabetismo que você conhece? Vou te dar pista. Analfabetismo funcional, analfabetismo digital, analfabetismo político. Quais são os analfabetismos que você conhece? Perceba que não é o analfabetismo. Então, a importância de você ter entendido bem o tema. Se você está com dificuldade, assista ao nosso primeiro vídeo, em que eu estava fazendo provocações a respeito do tema. Se tem dificuldade na tese, assista aos nossos 2 vídeos anteriores, em que eu estou te dando algumas dicas de como colocar a tese, ok? Para você ter ideia de como melhor começar. Segundo tema, os desafios da realidade brasileira no combate à evasão escolar. Por que as pessoas saem da escola? No vídeo anterior, ao falar de tese, eu dei um exemplo. Gravidez na adolescência. O tema era gravidez na adolescência. E eu disse que uma das consequências possíveis era a evasão escolar. Aqui o tema não é gravidez na adolescência. Aqui o tema é evasão escolar. Você pode dizer que a gravidez na adolescência é uma das causas possíveis? Sim. Ok? Mais 2, para finalizar. Os desafios do ensino à distância no Brasil. Veja, você agora está estudando muito à distância. Você está assistindo a videoaulas, certo? E por que isso se deu? Por causa de uma situação muito específica, incomum na nossa história, ok? Agora, por que é complicado o ensino à distância? Será que existem vantagens? Sim, existem vantagens. Será que eu tenho alguma referência histórica? Será que eu tenho alguma obra que fale de desafio, do ensino à distância? Pesquise, que talvez você se surpreenda. Então, o último tema sugerido, veja, não estou pedindo redações, eu estou pedindo somente a construção de parágrafos. Então, aqui, eu quero que você reflita sobre a doação de órgãos, certo? Sendo discutida no Brasil. A doação de órgãos em questão no Brasil. Será que existe alguma obra, algum filme que fale de doação de órgãos? Sabe aquela série a que você assiste e teve um episódio que casa direitinho com este tema? Sei lá, Grey's Anatomy, House, né? Esqueci agora outra, perdão. Essas séries que tratam a questão da situação dos médicos dos hospitais, será que dá? Sim, existem sim episódios, eu conheço alguns, que poderiam ser usados para contextualizar. Vejam, no vídeo de hoje, eu usei somente alguns exemplos. Então, a contextualização histórica, a contextualização por alusão cultural, exige de você um conhecimento de mundo um pouco mais amplo. Como eu disse no início do vídeo, é difícil em tão pouco tempo você aprender muito, porque você tem muitas outras coisas. Então, você pode usar estratégias de pesquisa para, de fato, obter pistas para o que você quer. Então, você pode, por exemplo, buscar resumos. E, a partir dos resumos, você pode construir esse período de contextualização. No próximo vídeo, eu vou te dar exemplos mais concretos. E, além de dar esses exemplos mais concretos, eu vou te apresentar outras estratégias de contextualização, outras estratégias de introdução, como, por exemplo, Flash. Ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fique com Deus e até a próxima.